Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a Fórmula 1 e os carros de efeito solo, porque eles estão gerando mais debate do que eu imaginava. Sobre a disputa nas corridas, que até agora deixou bastante a desejar. Só tivemos duas corridas mais ou menos assim espetaculares. A Arábia Saudita foi legal por causa da disputa do Verstappen e do Leclerc, mas foi mais por causa deles do que pela corrida em si. Mas, por exemplo, a gente teve as corridas do Bahrein, da Espanha, que foram legais, mas mais pelo desgaste excessivo dos pneus do que propriamente pelos carros de efeito solo. A gente viu essa corrida do Azerbaijão, ela foi chata, ela foi horrível. A gente viu a corrida lá em Miami, péssima, horrorosa. A gente viu as corridas assim, por exemplo, na Austrália, fracas também. E as pessoas estão tentando entender por quê. Por que as corridas assim? Os carros não eram para ser mais fáceis de se ultrapassar, não era para gerar disputas melhores, né? E as pessoas estão reclamando de outra coisa, né? Que é os domínios ainda continuam. Isso eu acho. Também era otimismo demais das pessoas em imaginar que iam ter 10 carros brigando pela vitória. O mais próximo que a gente teve disso foi 2012, porque a gente teve 6 equipes diferentes vencendo, né? A Williams, a Lotus, a McLaren, a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull. Em 2008 a gente teve 5, a Toro Rosso, a Renault, a BMW, a McLaren e a Ferrari. Mas essas foram assim, umas vitórias que a gente teve de equipes diferentes, acho que foi o máximo, né? Talvez se a gente voltar lá para 82, aquelas temporadas meio malucas, a gente consegue achar mais vencedores diferentes por equipes, mas o fato é que a gente nunca vai ter uma Fórmula 1 que do primeiro ao último que vai ter chances de vitória, porque é uma categoria fundamentalmente de carros diferentes, é um mundial de pilotos e construtores, né? Eu acho que isso tem seu certo glamour, isso e também tem, é claro, ao meu ver, seu valor. Mas o fato é que assim, a gente está tendo uma Red Bull e a Ferrari que monopolizam as disputas pela vitória até agora. Para você ter uma ideia, são 6 vitórias da Red Bull e 2 da Ferrari. A Ferrari jogou algumas vitórias no lixo. Na Catalunha era para ter ganhado, aí em Baku tinha boas chances, mas não aproveitou. Então assim, a Ferrari acabou jogando algumas vitórias no lixo. A questão é que esses carros estão dominando muito facilmente a Fórmula 1, ao ponto que a Mercedes, a McLaren, essas outras equipes só vão ao pódio se der um problema com os 4 primeiros carros. Foi assim com o Norris indo ao pódio em Imola, né, no Grande Prêmio da Emília-Romanha, foi assim com o Hamilton indo lá no Bahrein, e foi assim com o George Russell em seus pódios, né? Só chegou à frente de um desses carros na Espanha, que é o Sainz, mas ele também teve que rodar ali, acabar errando feio durante a corrida. Então assim, ao meu ver, esses carros de efeito solo, eles têm um problema fundamental, a ideia de que eles falavam que o grande problema das ultrapassagens é um problema que parece enraizado na mente de muita gente, até especialista não conseguiu entender isso, de que a aerodinâmica é o grande problema das ultrapassagens, as aletas, as asas. Eu peço para vocês olharem os carros de 2008, por exemplo, esses carros que são os meus favoritos da Fórmula 1, a quantidade de asas que aqueles carros têm. Agora vai lá ver algumas corridas de lá. Você acha que tinha uma dificuldade grande de perseguição? Se a gente for olhar, por exemplo, o Grande Prêmio do Japão, o Kimi Raikkonen ele perseguiu o Robert Kubica, que tinha uma BMW, que era um baita carro naquela temporada, tudo Kubica chegou até a brigar pelo título em certo momento, a 4 décimos de desvantagem, e ele chegou a colocar lado a lado sem sistema de ultrapassagem. Tudo bem que Fuji, né, que era o GP do Japão, ele tem um retão muito grande, mas assim, ele estava perseguindo com certa proximidade, haviam disputas roda a roda, e a questão é, pô, se aqueles carros tinham tantas asas, por que haviam disputa? Porque a questão é, ultrapassagem não é questão de, porque você perde muito tempo na turbulência do adversário, é uma correlação de quanto tempo você perde tempo nas curvas perseguindo o adversário e quanto tempo você ganha nas retas no vácuo, porque turbulência, vácuo e ter de ar sujo, é quase tudo a mesma coisa. A ideia é de que quando tem um carro quebrando a camada de ar à frente, você tem menos resistência do ar. Nas retas o carro vai andar mais rápido, vácuo. Mas nas curvas a menor resistência do ar, é menos resistência para parar o carro e dar estabilidade ali nas curvas. Por isso é um tempo perdido. E a questão é, em 2008, os carros mesmo com muitas asas perseguiam os carros com proximidade. Não havia muitas ultrapassagens porque não havia DRS, não havia sistemas de ultrapassagem, havia reabastecimento, não havia degradação grande de pneus, mas mesmo assim havia disputas, né? Em 2009, não à toa, simplificaram o carro ao máximo, tiraram um montão de asas do carro, resultado, a média de ultrapassagens por corrida caiu.
a aerodinâmica não causa problemas de disputa de pista, né? A construção, a ideia de carro que pode afetar. Por exemplo, na IndyCar Series, as corridas de ovais agora estão muito piores com carros com menos pressão aerodinâmica. Um carro, se ele for muito eficiente aerodinamicamente, ele vai conseguir fazer as curvas com proximidade. Por exemplo, a gente for olhar as 500 milhas de Indianápolis, em 2017 não teve um corridaço, todo mundo andando muito colado, entende? Porque em 2018 foi uma corrida tenebrosa, porque os carros que estavam de cara para o vento conseguiam fazer a pista de pé embaixo e quem estava atrás não. Então o tempo que você ganhava nas retas, você perdia muito mais nas curvas. Esse é o grande problema. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio de quanto tempo você perde nas curvas e quanto você ganha nas retas. E o fato é que quando 2017 para frente, a FIA teve aquela infeliz ideia de aumentar a largura dos carros, aumentar a largura dos pneus, aí os carros ficaram muito dependentes. É o que eu chamo, né, se eu posso chamar desse jeito, de o efeito irmãos Wright. Por quê? Os irmãos Wright, o primeiro voo que eles fizeram lá em Kitty Hawk, em 1903, o Flyer One, ele só conseguia voar, né? O primeiro voo deles, o avião só conseguia voar se tivesse vento de frente. Uma coisa estranha, né? E não é que vento de trás não fazia ele voar, só vento de frente. Por quê? O avião era muito bem desenhado aerodinamicamente falando, e aí o desenho dele gerava sustentação. Era quase um planador com um motorzinho fraco. O motor não sustentava o avião no ar. Depois, lá para 1905, né? O Flyer 3 já voava 40 km e tudo isso, mas naquela época lá nos primeiros voos, ainda nos primórdios, né? Ele só conseguia voar com vento de frente, né? Então, assim, a questão é, esses carros atualmente da Fórmula 1, em 2017, por exemplo, quando aumentaram a largura do carro, né? Eles precisavam de muito vento de frente, eles eram muito grandes, eles eram muito dependentes do ar para se manter estáveis. Aí, quando você tinha um carro atrás, né, com o vácuo nas curvas, ele perdia muita estabilidade, perdia muito tempo, entende? Às vezes, assim, algumas corridas a gente via disputas. O vácuo, por exemplo, nas retas era maior. Você não precisava sair, tipo, 4 décimos para abrir a asa e passar. 7 décimos com o vácuo que tinha, estava uma ultrapassagem. Mas a questão é, qual foram as modificações efetivas da Fórmula 1 dali para frente para conseguir ultrapassagens? Em 2019, eles aumentaram a asa traseira, aumentando o arrasto, ou seja, aí ficava mais ar preso no carro, o carro que ficava de cara para o vento, ele era limitado na reta e quem via atrás no vácuo ganhava mais velocidade, o DRS ficou maior. Por isso que de 2019, 2020, 2021 a gente teve alguns desempenhos melhores, assim, questões de corridas, mais ultrapassagens, mais disputas. Mas por quê? Porque aumentou assim, o coeficiente aerodinâmico, uma asa traseira maior, dava mais estabilidade em curva, mas ao mesmo tempo atrapalhava mais nas retas. A Fórmula 1 devia procurar maneiras de aumentar o arrasto, entende? De aumentar, assim, como podemos dizer, o ar preso dentro dos carros, que para um pouco eles mais na reta, tipo como se fosse um freio aerodinâmico, para que o carro atrás use o vácuo para ultrapassar, ou usar o mesmo sistema de ultrapassagem, entende? Porque, assim, durante o momento, corridas não era um problema. 2011, 2012, 2013, até 2016, a gente tinha ótimas corridas. O problema foi os domínios, mas aí é o outro problema de como era feito o regulamento técnico, né? De você ter aqueles motores híbridos, onde uma empresa tinha muito mais potência que as outras, entende? E foi muito feito às pressas. Por exemplo, a Indy vai usar o motor híbrido agora em 2023 ou 2024 e dando tempo para que a Chevrolet e a Honda estejam em condições iguais. A Fórmula 1 fez às pressas. Foi tudo feito nas coxas, né? E a questão é, eles ficam tentando fazer essas ideias super revolucionárias, assim, o carro de efeito solo. O carro de efeito solo fez o quê? Ele cortou a desvantagem que se tinha em perseguir os carros nas curvas, mas ao mesmo tempo ele cortou a vantagem nas retas. Não tem vácuo, olha só em Baku. Você está 2 km seguidos acelerando o carro de pé embaixo ali na reta, um carro de 2 metros de largura e não consegue usar o vácuo para ultrapassar. Lembra do acidente do Ricardo e do Verstappen em 2018? O Ricardo saiu a 1 segundo de desvantagem no fim da reta, quase isso. Ele puxou o vácuo, antes de abrir a asa, ele já estava a 6 décimos, ou seja, só naquele período de aceleração plena, antes de abrir a zona de DRS, ele já tinha tirado 4 décimos. Nesse sistema atual de efeito solo, os carros não estão tirando vantagem até abrir a asa. Isso é um problemaço, entende? A Fórmula 1 ela foi tentar solucionar um problema gerando outro. Tem sido basicamente a toada da FIA desde 2009 nessa encruzilhada para melhorar corridas. E no final das contas, essa simplificação aerodinâmica, entende? Cada vez regulamentos mais difíceis e complexos
Quase que algumas equipes, algumas achem soluções evolucionárias, como foi a Ferrari e a Red Bull. A Red Bull fez um carro que não tem nem porpoise, de tão bom que ele é, né? Mas e algumas equipes ainda têm que quebrar a cabeça para tentar se achar num regulamento tão complexo e difícil como esse. E a gente está tendo aí esse porpoising, né? Porque o efeito solo tem esse problema, não se sabia disso, né? Na época lá que se usava, nos anos 80, Colin Chapman da vida, né? Não se tinha tanta eficiência aerodinâmica como se tem hoje, né? Hoje é diferente a situação e a gente está tendo esse porpoising. E eu vou dizer, é inadmissível pilotos estarem tendo que correr nessa condição. Será que eles querem que eles tenham lesões cerebrais no futuro? Eu já vi o que aconteceu com muitos atletas no futebol americano por causa das pancadas, né? O filme Concussion mostra o drama que vivem muitos atletas, lesões cerebrais, que é a encefalopatia traumática crônica. A gente não quer que pilotos sofram com isso, e esses kicks estão desumanos, né? E assim, eu acho que a Fórmula 1 exagerou de novo. Eles tentaram arrumar um conceito super revolucionário para consertar, e às vezes sabe o que era a grande coisa? Carros menores, entende? Volta para o tamanhozinho menor. Olha a comparação do tamanho de um carro de 2006 com o carro de hoje. Tem até a imagem na fábrica da Renault comparando o carro da Alpine com o que era o carro campeão do Alonso. É um absurdo a disparidade de tamanho. Olha, por exemplo, a batalha do Schumacher com o Alonso em 2005 em Imola. O Schumacher perseguiu o Alonso a 4 décimos de desvantagem a pista inteira. O carro tinha aerodinâmica, as asas eram mais complexas do que eram hoje, né? E mesmo assim ele estava perseguindo. Qual era a explicação para isso? Os carros eram menores, eles eram mais leves, então podiam ser um pouco mais ágeis. A aderência mecânica ajudava bastante, não havia tanta dependência de ar assim, para fazer as curvas com velocidade. Obviamente a aerodinâmica influencia, mas a questão a Fórmula 1 ela acaba se complicando muito, tentando reinventar a roda toda hora, e hoje a gente está tendo isso, né? E eu acho que só vai haver boas corridas mesmo com elevado desgaste de pneus. Se continuar nessa de uma parada por corrida, né, ficando assim dependendo desses carros para fazer ultrapassagem, a gente vai ver o que viu no Azerbaijão, em Miami, entende? Esses carros não melhoraram o espetáculo, ao meu ver, e estão causando muitos danos aos pilotos. Eu acho que a Fórmula 1 tem que rever isso urgentemente, né? De uma maneira também que, assim, não puna quem conseguiu fazer o carro de maneira correta. A Red Bull, por exemplo, fez um carro que não sofre com porpoising, né? Por exemplo, um baita amostra de como o Adrian Newey é um gênio, né? O Adrian Newey fez um carro brilhante, mas o fato é que a Fórmula 1, ao meu ver, fez um passo maior que a perna e desnecessário. Não era preciso voltar ao efeito solo para voltar a ter emoções em batalhas. Era só diminuir o tamanho do carro. Eles estão exagerando demais nisso. A gente está vendo aí essa situação de que o carro é muito grande, não há ultrapassagem em alguns circuitos de rua. E agora o efeito solo cortou o efeito do vácuo. E sem o DRS, acho que estaríamos vendo mais procissões inacreditavelmente ruins aí dentro desse espetáculo da Fórmula 1. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.